O ano de 2020 tem que ser esquecido, mas isso será impossível. Nesse último papo do ano aqui com o meu amigo Paulo Baron, a gente vai conversar a respeito do que aconteceu, do que acontece e de como isso vai influenciar os anos futuros. Presta atenção porque é um papo muito sério. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper esse papo aqui porque eu tenho uma dica sensacional para você e é exclusiva para você. O lançamento de mais um livro do extraordinário e saudoso Neil Peart, Roadshow, que é o relato escrito por ele, claro, evidentemente, a respeito de tudo o que aconteceu durante a turnê mundial R30, né? Vamos falar o termo brasileiro, R30, que rolou em 2004 e que celebrava o 30º aniversário do trio. E essa turnê englobou o quê? 9 países. Então, para variar, o Neil Peart ele escolheu viajar de um show para outro de moto. Ele acabou percorrendo 34 mil quilômetros em estradas secundárias, rodovias, aquela coisa toda que você já sabe. E aí nesse livro Roadshow, cara, você tem um relato sensacional dos bastidores da turnê e também dessas viagens dele por essas estradinhas, as cidades pequenas que ele visitou e a maneira como ele escreve. Você que já leu algum livro dele já sabe, é absolutamente cativante como sempre, repleta de reflexões muito bacanas. E o perfeccionismo do Neil Peart fica muito evidente nos bastidores dessa turnê. E a ótima Belas Letras, cara, tá lançando esse livro com um kit maravilhoso. Porque junto com o livro vem uma réplica do setlist da turnê para você enquadrar, vem um marcador de páginas com todas as datas e as cidades dos shows dessa turnê e vem também um adesivo para você colocar no seu carro. Então você vai poder comprar isso de uma maneira muito legal, com um desconto que você já conhece, do mesmo jeito de sempre. Basta você clicar no link aqui embaixo ou no QR Code que você está vendo na tela, preencher o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai poder comprar esse livro, esse kit sensacional com 20% de desconto. Então não esqueça, clica no link aqui embaixo ou no QR Code, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir essa obra, que é um negócio sensacional, com 20% de desconto. Tá legal? Recado dado. Vamos seguir com o papo aqui. Meu amigo e minha amiga, nessa edição aqui você vai ter um papo um pouco diferente. Eu e meu amigo Paulo Baron. Oi, Paulo, tudo bem aí? Tudo bom, Regis? Eu e o Paulo, nós vamos conversar de uma maneira bastante informal, como sempre foi, a respeito do que a gente viveu esse ano. Um ano que todo mundo fala, 2020 é um ano que tem que ser esquecido. Mas isso é absolutamente impossível. A gente nunca mais vai esquecer esse ano. E não pelos motivos que nós adoraríamos falar aqui. Mas não, cara. É assim, foi um ano de tragédias, foi um ano de tristeza, de mortes. E a única coisa que eu penso de positivo é o fato de que eu, Paulo, nossas famílias, nossos amigos e você que está nos assistindo agora, e sua família e seus amigos, que nós sobrevivemos. O grande mérito de todos nós, cara, é nós termos conseguido sobreviver, porque muita gente maravilhosa se foi. E eu não estou falando só de Neil Peart no começo do ano, não estou falando de Eddie Van Halen, eu estou falando daquele cidadão comum, sabe? Daquela pessoa
maravilhosa que você conheceu e que se foi em questão de dias por causa de uma doença, de uma pandemia, né, em escala global. Então, eu queria começar esse papo, cara, logo de cara, dizendo ao Paulo que, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, cara, foi um ano absolutamente terrível. E eu queria que o Paulo falasse um pouco a respeito disso. Bom, Regis, é um ano que não vai ter possibilidade de ser esquecido realmente. Primeiro, quero fazer inclusive uma homenagem para todos as seres queridos de todos vocês que nos estão escutando, que foram essas vidas que foram perdidas em esta luta, que é uma luta porque ainda não se encontrou o resultado de como prevenir-nos. Foi um ano de muitas tristezas, inclusive você acabou recentemente de ter perdido um grande amigo teu, o Américo. Eu perdi um irmão. Eu quero até deixar público aqui que o meu irmão, Paulo Américo, se foi. Sim, é um grande fã do Iron Maiden, um cara que para fora pode parecer um cara comum, mas como esse cara, esses caras estão assim, com aquele tesão pela vida, com aquele ímpeto, são os caras que dão resultado. A fim de contas, nos fazem seguir, eu como produtor, você como jornalista, a seguir em frente. E quando você vê que você vai perdendo vidas, inclusive que a princípio pareciam que eram só de longe e agora ficaram tão perto da gente, ela machuca mais e mais e mais. Então, para você ter uma ideia, esse meu irmão que eu perdi, o Paulo Américo, ele era absolutamente fanático por Iron Maiden. E ele era um cara tão legal, cara, que acreditem se quiser, ele virou amigo pessoal do Steve Harris. Incrível. O Iron Maiden vinha para o Brasil, cara, a primeira providência que o Steve Harris dava pro assistente pessoal dele era: liga para o Paulo Américo e reserva convites para ele, cara. Incrível, incrível. O Paulo Américo não falava absolutamente nada em inglês. Nada. Incrível. E virou amigo pessoal de Steve Harris. Mas ele tinha uma energia incrível, né? Eu conheci ele em alguns shows, eu respeito. Ele chegava sempre com uma energia super positiva, sempre positivo, sempre positivo. Me lembro de em alguns shows ele chegar e me agradecer, só por agradecer, simplesmente, obrigado por esse show, ele falava. Incrível. Agora, você imagina, cara, a quantidade de gente alto astral que foi embora esse ano. Você imagina, Paulo, a quantidade de gente de alto astral que foi embora esse ano, cara, de cidadãos comuns, de amigos, de personalidades, cara. Esse ano foi uma coisa absurda. E com relação a essa característica de 2020, em que nós perdemos também dezenas, centenas de artistas e de músicos sensacionais. E isso é uma coisa que, infelizmente, quem gosta de música, e esse é o assunto predominante aqui no nosso canal e no nosso papo, infelizmente, quem gosta de música, cara, vai ter que se acostumar com isso, cara, com o fato de que os ídolos estão indo embora. E não estão sendo substituídos ou tendo outros ídolos surgindo na mesma magnitude. Porque a gente, como eu não canso de dizer, a gente já tem um tempo que nós estamos num processo de retardamento mental coletivo, e o próprio fã débil mental, aliás, é uma redundância, né, você falar fã e débil mental, porque o próprio fã débil mental, cara, ele tem um apreço pelo seu ídolo tão fulminante que queima rápido. Então, o cara que é ídolo hoje, de um séquito de baba-ovos, cara, ele no mês que vem já foi esquecido.
Porque hoje a gente vive uma época, e a própria pandemia acentuou isso, a gente vive uma época hoje, cara, em que tudo é consumido muito rapidamente. Então não existe, não vai haver mais aquele artista com aquela carreira longeva, com uma enorme discografia física ou virtual, não importa. Não vai haver mais isso, porque esse emborrecimento coletivo faz com que esse fã débil mental, ele se entregue rapidamente à adoração, e isso é um combustível que dura muito pouco. 2020 será lembrado como o ano do luto, o luto eterno, eu acredito. Se tivesse que hoje colocar uma foto no dia 31 de dezembro, em minhas redes sociais colocaria preto e colocaria luto, porque essa é a verdade. Luto, para o que você está falando, é incrível. Eu nunca quis pensar em chamar um fã de Heavy Mental porque ele vai em meus shows, mas quando você vê que realmente se estão indo cada vez assim em grandes quantidades, a grandes ídolos, perdemos o Little Richard, perdemos o Eddie Van Halen, fomos perdendo assim, em grande massa, você fica perdendo, e que diz assim, e que fica, o que está sobrando? Quando você olha para o outro lado do oceano, você vê só merda, perdão a palavra, mas é a verdade. Você vê no futuro, eu vejo um futuro sombrio, um futuro que não tem futuro, na verdade. Na verdade, nós estamos olhando que os grandes estão seguindo, mas se tivesse uma reposição, se tivesse uma nova música, o que acontece? Este final de semana eu peguei vários vinis das épocas de atrás e eu ficava admirando essas músicas. Me deu uma nostalgia séria, uma nostalgia muito séria. Eu gostaria, quando a gente chega no verão, né? Gostaria que fosse toda alegria. O que fizemos no ano passado foi comemorar os melhores álbuns. O que fizemos no ano passado comemorar quais foram os melhores shows. Esse ano, o que temos para comemorar? Você sabe o que é engraçado? Por exemplo, eu não tenho o menor senso de nostalgia. Sinceramente, eu não sou daqueles caras que... claro que tem muito fã débil mental que acha isso, por isso que ele é débil mental. Que ele fala que eu só falo bem do passado, que artistas novos não são legais, e evidentemente é gente que não acompanha o nosso canal aqui. Mas, e não tenho realmente essa nostalgia. Mas o que me deixa muito preocupado é que mesmo dentro de uma área absolutamente conhecida pela descartabilidade, que é o pop, você vê muito pouca gente fazendo realmente um trabalho que possa ser, que você possa dizer, ó, esse artista vai durar muitos anos. Sim. Tá entendendo? Porque é muito, tudo já é feito. E não estou dizendo que é uma exclusividade do pop, não, cara. O metal também é a mesma coisa. Tudo é feito para justamente agradar esse público mais jovem, debilóide, que, por exemplo, não tem o menor apreço por qualidade de áudio, por exemplo. Todos os serviços de streaming têm uma qualidade de som pior, até por uma necessidade técnica. Você precisa ter uma redução, você precisa comprimir o teu arquivo musical para ele poder, inclusive, ser transmitido em maior velocidade. Então, é uma questão técnica. Mas, assim, ninguém percebe isso. Ninguém está nem aí. Raríssimas exceções. Mesmo dentro do pop, por exemplo, mesmo dentro do pop, e também dentro do pop brasileiro, você tem raríssimas exceções. Eu até vou preparar um vídeo a respeito disso, não vou dar spoiler, mas eu vou preparar um vídeo a respeito de alguns nomes do pop brasileiro que são muito bons. Ao contrário da grande maioria do que a gente vê por aí. Entendendo? A gente teve realmente... E é engraçado porque 2020 solidificou também uma espécie de... Dentro
do mainstream, uma espécie, consolidou aquela ditadura do funk pop brasileiro e do sertanejo. Né? O tempo inteiro isso. Né? É o tempo inteiro isso. E os grandes veículos de comunicação, cara, eles, ao contrário do que acontecia no passado, eles querem apostar naquilo que é certo, naquilo que é a tendência de sucesso e de retorno financeiro para eles, cara. Antigamente nós tínhamos gravadoras, nós tínhamos rádios, por exemplo, que evidentemente que tinham o seu nicho mais popularesco, vamos dizer assim, mas que não deixavam de apostar numa certa ousadia, num certo experimentalismo. Eu lembro, por exemplo, do André Mindani, que foi o presidente da gravadora Philips, Fonogram, e ele dizia uma coisa sensacional, cara. Ele dizia assim, cara, a gente mantinha a carreira de vários medalhões da MPB, porque isso era importante para o cast e para a credibilidade da gravadora, mas que não vendiam nada, cara. E quem sustentava essas carreiras eram os artistas mais popularescos. Então, né? Para quem está assistindo a gente, eu vou dar um exemplo absurdo, tá? Mas, assim, eu nem sei se eram das mesmas gravadoras, mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. As carreiras de Caetano Veloso, Chico Buarque, Milton Nascimento, dentro das gravadoras, cara, foram mantidas porque as gravadoras vendiam os Amado Batistas da vida, os Odair José, as coisas popularescas. Então, mas ainda havia esse tipo de pensamento. Hoje, não só as gravadoras não existem, aliás, como as gravadoras não existem, como elas não são imprescindíveis, elas viraram distribuidoras. Você sabe disso, Paulo? Você como... Sim. Nós fizemos, inclusive, um programa falando sobre isso. Falando sobre isso. E não há mais apostas em ousadia. Estou falando em termos de mainstream. Eu queria, inclusive, comentar, adicionar o que você está falando. Ultimamente, eu tenho feito algumas assessorias com algumas bandas e eu vejo elas como estão perdidas. Quando você escuta, elas não sabem. Eles trazem produtos musicais que eles não estão muito preocupados para a qualidade. E eu encontro, inclusive, boas músicas, mas não encontro para onde que eles querem ir. Parece que elas ficam perdidas. É engraçado, porque parece que eles estão indo para um caminho para o lado esquerdo, quando, na verdade, eles deveriam de ir para o lado direito. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes você tem 5 bons músicos tocando e, de repente, eles estão fazendo um monte de barulho, porque eles estão perdidos. Tipo, antes existia uma conexão, de alguma maneira. Você identificava de onde você queria ir. Eu não quero me mostrar velho com esse tipo de pensamento, porque assim, eu também gosto de algumas bandas mais novas, vamos colocar Volbeat, uma banda que eu gosto muito, Five Finger Death Punch, gosto muito, Disturbed, gosto muito, gosto também de outras bandas de pop, como Coldplay, nós já falamos da Pink, que você e eu gostamos, e tem algumas... Coldplay não dá, né? Coldplay não dá. Eu gosto de Coldplay. Tá? É que você tem aquele romantismo de novela. E gosto de Imagine Dragons também. E isso não me tira o entender, mas essas poucas bandas que acontecem, Muse, por exemplo, são bandas que pelo menos elas se preocuparam para colocar uma boa produção. Mas a maioria dos produtos que hoje no Brasil está acontecendo, que estão saindo principalmente no Brasil, e Estados Unidos começam a fazer isso também, a música descartável total. Descartável. Ou quantos mais álbuns consiga ser feito, mais rápido, e uma música e next. E isso está matando a música, é a grande verdade. Isso está matando a música. E os artistas morreu então. O que também acho que acontece, isso no geral, é que tanto as bandas como, aliás, tanto as candidatas a bandas de sucesso, né, vamos colocar, as candidatas a bandas de sucesso e os candidatos a artistas de sucesso, eles estão esquecendo, cara, de uma coisa que é primordial para a longevidade deles, que é o conceito artístico, que envolve não só repertório, envolve imagem, envolve conceitos de estratégicos, né? Aquele papo todo que a gente já sabe, cara.
Esses novos artistas hoje, cara, a intenção deles, principalmente dentro do pop, é estourar uma música logo de cara. A gente não precisa estourar uma música. Cara, se você está pensando em carreira, aliás, eu acho que a pior coisa que pode acontecer para quem quer uma carreira longeva é você estourar uma música logo de cara. Porque, não, primeiro, a pressão para que você repita isso é imensa. Bom, eu posso dar testemunho próprio. Eu tenho um familiar meu que ele compôs uma das músicas mais famosas mundiais, que foi um único hit que ele teve, que foi La Bomba. Ele compôs essa música. O que acontece? Ele nunca mais conseguiu construir outro hit, nunca mais não é La Bamba, não é La Bamba, é La Bomba. Não, La Bomba. E ele construiu, vendeu milhões e milhões, comprou casa, tudo, super estúdio e tudo mais, mas ele nunca mais, ele ficou refém a essa música. Foi a pior coisa que podia. E ele mesmo fala, tudo bem, a bomba me fez ficar rico, me fez ir, mas depois ele ficou refém próprio dele mesmo por ele não ter conseguido. E é muito interessante o que você está comentando, porque é o que eu fico falando constantemente para as bandas. Se você não cria um conceito do que você vai fazer, você vai simplesmente vai ser mais uma pipoca que vai ser comida e pronto, passou. Porque não tem o conceito, não tem mais... Antes eram as gravadoras, junto com o empresário, que criavam a conexão para onde queria ir uma banda. Hoje, a banda está perdida totalmente. Não tem mais empresários e não tem mais gravadoras. Então, o cara faz a música e não sabe para onde vai. Essa é a grande coisa. E você vê, por exemplo, no ano de 2020, a gente sabe muito bem que a carreira da grande maioria de todos os artistas que a gente conhece, cara, estagnou. Porque você não consegue fazer, você não tem como fazer turnê. E é engraçado porque antigamente, isso é uma coisa que a gente já falou em vídeo. Antigamente, o artista ele fazia uma turnê para promover o disco. E hoje ele precisa do disco para promover a turnê, para justificar a turnê. Então, como em 2020 nós tivemos essa situação pandêmica total, cara, quebrou-se o elo. E tem outro agravante, que as bandas que estão começando, que teriam a possibilidade de ir a tocar em bares e começar nos bares, os bares estão quebrando por a pandemia. Então, tipo assim, quem que está sobrevivendo realmente seria quem estaria com muito dinheiro no bolso, porque manter um bar, vamos colocar para 500 pessoas, abrir e que não consiga abrir, ele quebra. Então, a música está quebrando no geral. Esse é um fato. A única indústria que proliferou em 2020, que não pode se queixar, porque provavelmente ela trabalhou e lucrou muito, foi a indústria que constrói placas de vende-se e alugas. Essa indústria ganhou muito dinheiro, cara, porque qualquer um de nós, você que está nos assistindo, você sai na rua, cara, é só o que você vê. Placa de vende-se e aluga-se, porque está todo mundo quebrando. E isso também vale para o show business. Então, você vê, por exemplo, como grandes conglomerados de produção e agendamento de shows. Agendamento não, né? Mas promoção de shows. A Live Nation, a T4... Cara, tá todo mundo maluco com a possibilidade de que pode... E para piorar ainda mais, cara, assim, para piorar a falta de perspectiva, já começou a vacinação na Inglaterra e nos Estados Unidos, e eu li outro dia, cara, que alguns casos de vacinação estão dando reações colaterais graves, que é aquela coisa... É claro que todos nós vamos tomar vacina. É claro que todos nós somos a favor da vacina. E infelizmente, cara, a urgência com que a vacina teve que ser colocada em prática queimaram-se algumas etapas aí, você está entendendo? Então, é uma coisa que assusta ainda mais. Então, realmente, assim, a perspectiva de que os negócios voltem, eu não sei na tua cabeça, Paulo, mas eu acho ainda... Não, mesma eu acho coisa. ainda que vai demorar muito.
Mesma coisa, eu realmente, parece que quando eu comecei a ver esse assunto da vacinação e como que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, para mim, eu já estou vendo que, pelo menos até julho, shows, esquece, tipo, esquece mesmo. E eu estou preocupado, porque eu tenho alguns shows. Eu tenho alguns shows que eu já estou conversando com o artista, porque possivelmente vai ter que de novo ser posposto por quarta vez, alguns já por quarta vez. Então, assim, e quero falar uma coisa, é só vocês entrar nas redes sociais de qualquer artista e vocês vão ver eles vendendo instrumentos, caras vendendo guitarras, caras vendendo baterias, microfones, muitos roads que já largaram definitivamente. O road, para quem não sabe, é aquele cara que faz parte da equipe técnica que está atrás, que ele é super necessário para que um show aconteça, que eles já estão se dedicando a outra coisa, a outra coisa, porque tem que comer, as pessoas precisam comer. Então, a gravidade do que está se acontecendo, eu sei que em todas as famílias cada um passa uma situação, mas como nosso canal fala de música, estamos falando de música, a gravidade do que está se passando com a música, e principalmente com o rock e o pop, que são diferente de um DJ. O DJ depende dele só. Já no mundo da música do rock, pelo menos você precisa de ter 16 caras que estão atrás apoiando um show. Não, mas mesmo no caso dos DJs, Paulo, você precisa de público. Porque também o DJ, cara, se não tiver festa, não tiver show, também não funciona. Qual que é o sentido, né? E aliás, assim, ao longo desse ano, a gente viu algumas tentativas dos artistas conseguirem se manter. As lives foram uma realidade durante um certo período do ano de 2020, que foram uma realidade. Eu acho que foi uma tentativa absolutamente válida, né? O problema, cara, é que houve uma overdose de lives, né? Então, chegou uma hora... Então, é claro que você tinha lives, por exemplo, com bandas famosas, mas aí, evidentemente, que chegou um momento, cara, que até o Zé das Couves resolveu fazer live. E aí o que acontece, cara? Isso, por incrível que possa parecer, você, meu amigo botocudo que está nos assistindo, talvez você não saiba, mas assim, essa quantidade de lives foi de tal forma, cara, que travou a conexão da internet em vários países. Aqui no Brasil, então, era um absurdo. Desastre. Então, e aí você tinha gente, por exemplo, fazendo gente absolutamente sem talento, anunciando que ia fazer lives. Cara. Claro, você não tem obrigação nenhuma de assistir. Mas quando o cara faz a transmissão, era tanta gente fazendo transmissões que a própria carga de conexão da internet como um todo foi afetada. Então, durante um certo período, isso foi uma realidade, as lives. Eu vi algumas lives muito boas. Aqui no Brasil mesmo, por exemplo, a live do Guilherme Arantes foi muito boa. A primeira live do Caetano foi muito boa. Eu não vi essa agora. Que, inclusive, parte da imprensa tirou sarro por causa daquele episódio do Garfo e Prato, né? Achando que era como é que eu vou dizer, um momento de espontaneidade e desconhecer completamente a tradução do samba de Garfo e Prato, né? Aliás, outra coisa, hein? O nível do jornalismo esse ano foi um negócio... E quando eu falo jornalismo, eu não estou falando jornalismo sério, eu estou falando jornalismo cultural. O nível de cobertura, o nível de profundidade do jornalismo cultural brasileiro foi um desastre esse ano. Ficou muito explícito, e isso eu estou falando dentro da área do jornalismo cultural e musical, né? Tá tudo conectado. Ficou muito explícito, cara, o quanto grandes profissionais foram demitidos
e contrataram no lugar estagiários ganhando um quinto. Porque você vê pela qualidade do texto, pela qualidade da profundidade, que eram estagiários muito burros, cara. Essa própria gafe, e você pensa que eu não vou citar nomes, eu cito nomes aqui. A gafe da Rolling Stone e da Folha de São Paulo foi um negócio assim absurdo com relação a esse episódio. Desconhecendo completamente a tradição, não só da tradição, da existência do samba de garfo e prato, eles estamparam, olha, um momento de improvisação, um momento como é que eu vou dizer, de espontaneidade, de graça, ou sabe? Isso é um absurdo total. E não foi à toa que tanto a Folha quanto o portal da Rolling Stone, porque a Rolling Stone não existe mais como revista. Aliás, as pessoas precisam parar com esse negócio de imagina uma revista importante. Cara, a revista Rolling Stone não existe mais aqui no Brasil. Tá? Acho que nem lá, não sei se lá fora tem ainda edição física, deve ter, mas aqui no Brasil não, virou um portal. E assim, esse desconhecimento, essa falta de estofo se espalhou pelo jornalismo cultural, inclusive. A própria Veja, que tinha um grande crítico musical, que é nosso amigo Sérgio Martins, já não está mais. E você vê um cara com conhecimento que tem, um Sérgio tão amplo, ele também foi mandado embora. Então, aí você vê como que está a situação realmente, ou seja, para você liberar uma revista tão importante como a Veja, que supostamente é uma formadora de opinião, liberar um de seus caras mais importantes da música, aí você vê a seriedade como que está acontecendo em termos da música, né? Não, e não só ele, não só ele, como muitos outros. Então, isso só reforça a tese que é a verdade, a gente tem que dizer, cara, que hoje o jornalismo ele se dedica a capturar a atenção do débil mental. Porque o débil mental ele não vai questionar nada e ele é um ótimo comprador. Comprador de assinatura, comprador dos produtos que são anunciados, você está entendendo? Então, quanto mais ignorante for o leitor, melhor. E, infelizmente, então, 2020, além de a gente ter tido essa tragédia, essa foi uma outra tragédia que aconteceu, cara, que é a glorificação da burrice. Basta você entrar, por exemplo, nas redes sociais, é por isso que, por exemplo, eu evito de falar sobre política, por exemplo, aqui, porque, na verdade, primeiro, que não faz o menor sentido hoje você presenciar, não é nem debate, cara, é briga. Hoje as pessoas brigam pelo seu político favorito. É uma vergonha. E isso só nivela o público consumidor do jornalismo, principalmente do jornalismo cultural, nivela muito por baixo. Muito Sim. por baixo. E você lembra, Paulo, que foram feitas, só para não perder o fio da meada, eu estava falando sobre as lives, e também foram feitas tentativas, por exemplo, de fazer aqueles shows em drive-ins. O drive-in que é realmente, tipo assim, uma coisa... Eu mesmo me recusei a querer fazer shows de drive-in, porque imagina... Mas aí é desespero, né, Paulo? Era desespero. Desespero. Nós estamos julgando aqui no Face, porque lógico, em primeiro lugar, o ser humano tem que buscar para comer, é uma coisa que é básica, e se dá trabalho. Só que não deu certo, não deu porque a música é emoção, né? É diferente se você vai a um teatro, porque você tem uma opção de ir assistir um show de teatro, que existem os shows de teatro, e você vai para ficar sentado, para admirar outro jeito. Agora, como que você vai a um evento de rock? Como que você pode ir a um evento de própria música eletrônica com DJ em um drive-in? É meio estranho isso, né? Porque, na verdade, cara, eu acho que isso foi uma tentativa desesperada de grandes conglomerados, né? Porque você sabe muito bem que para você organizar um show num drive-in, você injeta uma grana absurda.
Não é à toa, por exemplo, eu lembro que, se eu não me engano, o Jota Quest fez um show num drive-in aqui em São Paulo, num estádio de futebol, em que o ingresso era R$ 500, cara. Nossa. Primeiro que você pagar R$ 500 para assistir Jota Quest, desculpa, era melhor você rasgar dinheiro, né? Vai lá, rasga dinheiro e joga para todo mundo. E segundo, cara, não deu certo. Por quê, cara? Porque um dos elementos fundamentais de um show ao vivo é justamente a atmosfera do próprio show, a atmosfera da própria peça de teatro, a atmosfera que une toda uma plateia em torno de um evento que está sendo apresentado. Como é que você vai criar uma atmosfera com todo mundo dentro do carro? 5 pessoas dentro do carro durante 1h30 assistindo, não importa quem. Podia ser, como foi o Jota Quest, podia ser uma banda sensacional, o Ghost, o Rob Zombie. Não tem sentido. Por isso que não deu certo. E outra, também não deu certo porque os gastos são muito grandes, cara, e o retorno... Imagina no que é um estádio. Você pensem, simplesmente um estádio único para possivelmente quantas? 3.000 pessoas, 2.000 pessoas, por mais que seja R$ 500, que nem todo mundo tem para gastar R$ 500 em esses momentos, e você vai em um show onde você está dentro de um carro, fazendo o quê? Sem movimentação, nada, tipo... E o pior não é isso. O pior é que eu vi lives, por exemplo, lá fora, eu vou me lembrar agora, a live da Doro, aquela cantora de heavy metal. Sim. Ela fez um show em drive-in, e num determinado momento do show, cara, ela desceu do palco, as pessoas saíram dos carros e ficaram lá. Todo mundo junto, todo mundo se contaminando. Quer dizer... Drive-in não foi tanto, foi só o conceito. Quer dizer... Então, infelizmente, a gente não quer também se alongar muito, fazer vídeo de 2 horas aqui para você, porque também aqui o nosso negócio não é ficar enchendo linguiça para ninguém. Mas, assim, antes da gente terminar esse papo, eu acho que a gente deveria fazer uma menção honrosa à perda de 2 músicos que representaram exatamente aquilo que a gente está conversando aqui, cara. Que era músicos que tinham um repertório espetacular, mas que principalmente tinham um conceito artístico muito bem estabelecido. Você sabe de que eu estou falando, né, Paulo? Sim, como não, do Eddie Van Halen, cara, foi uma das notícias mais impactantes que eu tive. Se já era ruim, se voltou super pior, e para mim foi um balde de água geladíssima. Chorei muito, te digo honestamente, porque principalmente me deu muita dor pensar que muitas pessoas que poderiam ainda ver a salvação da música estavam vendo ela chegar a um final real. Mas não, Paulo, mas aí também não, né, Paulo? A salvação da música também não, porque a salvação... Primeiro que eu acho esse negócio de salvação da música, eu acho... Não faz sentido. A música ela não precisa ser salva. E também não era o Van Halen que ia fazer isso, tá entendendo? Mas a volta do Van Halen ia chamar muito se eles tivessem se reunido, que era a ideia. Isso poderia ter movimentado, porque não vamos esquecer uma coisa, Regis, quando uma banda está movimentando, várias bandas se movimentam atrás disso. Eu acredito que por importância do Eddie Van Halen ser um cara totalmente artista, mas totalmente musical, que era a grande essência do Van Halen, teria trazido, sim, um elemento de salvação, em meu ponto de vista, para muitos artistas que eles estão perdidos. Eu acredito que quando você perde um peço de um artista de peço desse jeito, ele cada vez deixa a salvação. Por isso que eu digo, porque eu constantemente estou falando com jovens que eles estão perdidos, não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Eles, hoje, muitos jovens não viram shows com guitarra, com bateria. Eles não sabem mais, está se perdendo, tanto que as empresas grandes estão fechando de guitarras, estão fechando,
Por quê? Porque não tem mais essa indústria. A indústria musical está se perdendo. E cada vez, mientras mais perdamos esses grandes artistas, a indústria musical se vai, acaba. E por isso que digo, eu chamo isso de salvação. Eu tinha em mente dois, que no caso era o Ed Van Halen e o Neil Peart. Nós perdemos o Neil Peart agora em janeiro. E o Neil Peart talvez seja o grande exemplo, cara, do músico exercendo o seu trabalho na sua totalidade criativa, cara. Porque não era só bateria, era bateria, era as composições da banda, eram as letras, os livros que ele lançou, né? Eu acho que o Neil Peart, ele é o exemplo de músico completo, cara, né? E eu acho que deveria servir de exemplo, inclusive, para toda essa geração de gente débil mental que sabe ler, mas não consegue entender o que está acontecendo. Então, eu queria encerrar esse papo e me dirigir, primeiro, agradecendo você, Paulo, a tua presença aqui e agradecendo, inclusive, toda a tua companhia, a tua parceria ao longo desse ano, que foi muito legal, foi muito divertido. E você agregou um conteúdo ao canal que nós jamais teríamos. Isso é uma coisa sensacional e, principalmente, você agregou uma série de conceitos que, para nós, por exemplo, que estamos do lado de cá da música, você trouxe isso de uma maneira absolutamente brilhante e de uma maneira muito engraçada também, né? Mesmo que involuntária, né? Mas eu queria... Obrigado, viu, Paulo? Obrigado. E em 2021 estaremos todos de volta aqui, né? Todos vivos. Eu quero acrescentar aí que eu que quero agradecer, e não porque é um papo que, se estivéssemos em uma mesa, faríamos a mesma coisa, certo? Sempre foi a temática da gente aqui. Não tem pauta. Então, eu quero agradecer você, porque, ao mesmo tempo, eu cresci muito do outro lado. Eu já te falei várias vezes isso, inclusive em nossas mensagens, muitas vezes por WhatsApp. Eu cresci muito como um cara de conhecimento mesmo. Aprendi muitas coisas. Muito interessante ver também como um crítico musical pensa e como que se juntam esses dois ambientes. Quero agradecer também ao Rodrigo, ao Fabinho, sim, que fizeram... Pessoas que estão atrás e que vocês não sabem aí, mas que estão constantemente todos os dias. Foi um ano também para nós muito difícil, muito desafiador, porque, claro, nós tratamos de trazer conteúdo de qualidade. E como você vai criar conteúdo de qualidade quando o mundo não está acontecendo, está tudo em pausa? É muito complicado. Então, existem pessoas que estão junto com a gente aí e que fazem nossa vida melhor. E eu quero agradecer você, porque eu te sinto como um irmão, não é mais... passamos de ser apenas dois caras que fazem um programa, somos dois amigos de verdade. Exatamente. E eu quero também publicamente agradecer ao Rodrigo Bart, que é o nosso diretor de áudio, vídeo e tecnologia, que é um profissional absolutamente brilhante, e com quem a gente tem uma convivência sensacional. Talvez um dos maiores fãs de uma banda nacional aqui, né? Melhor não vou falar, mas vocês já devem ter descoberto, né? Não, isso é para as pessoas tentarem descobrir. E eu também quero agradecer a outro profissional brilhante, cara, que é o Fábio Cristianini, que é o nosso diretor de estratégias, diretor de marketing. Ele, na verdade, é o diretor de todo o resto, né? O Rodrigo Bart é o diretor de áudio, vídeo e tecnologia. Eu estou aqui, como você sabe bem, no meu papel, o Paulo no papel dele, e todo o resto, o Fábio Cristianini, também, que é um profissional absolutamente sensacional, um cara ponderado. E assim, eu quero dizer que ainda bem que eu não escolho os meus amigos pelo gosto musical, porque Fábio Cristianini, Rodrigo Bart e Paulo Baron, eu vou contar para vocês, hein, o gosto musical de vocês é muito ruim.
Mas, enfim. Ainda bem que eu não escolhi os meus amigos porque são mal amados. Ainda bem. Não, de novo com esse papo. De novo com esse papo. Pelo contrário, fui muito bem amado, sou bem amado e serei bem amado. Não tenha dúvida disso. Principalmente pelos meus filhos aqui, ó. Você pessoal, que ama eles, os lava muito bem. Pessoal, eu quero então desejar a vocês, do fundo do nosso coração, que o ano de 2021 seja exatamente o oposto do que foi 2020. Que vocês tenham, principalmente, muita saúde, que vocês tenham muitas alegrias, que vocês ganhem muito dinheiro e que vocês possam ter muito mais do que uma vida digna. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Feliz 2021 para vocês. E estaremos muito em breve aqui, voltando a ter o nosso contato, com mais assuntos, com mais blá, 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 lives malucas, papos desconcertantes, aquela coisa toda, tá bom? Então, um beijo e saúde para todos vocês.